Salmo 106, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Depois de ler esse salmo, podemos ser tentados a dizer: aqueles israelitas eram mesmo um bando lamentável de pecadores. Em vez disso, porém, devemos elogiar o salmista por revelar a verdade sobre seu povo. A maioria dos historiadores apresenta sua nação da melhor maneira possível, jogando a culpa de seus erros sobre os outros povos. Mas nosso salmista anônimo disse a verdade. A história provará que estou certo, disse o Sir Winston Churchill. Especialmente porque eu mesmo vou escrever essa história. Porém, o salmista também deve ser elogiado por se identificar com o povo em sua situação difícil e dizer: pecamos e salva-nos. Versículo 6 e versículo 47. Observamos que o Salmo 105 não diz coisa alguma sobre as faltas de Israel, mas essa omissão é reparada no Salmo 106. Porém, o propósito do Salmo não é condenar Israel, e sim exaltar o Senhor por sua longanimidade e misericórdia para com seu povo. A fim de glorificar a Deus, o autor teve de contrastar as misericórdias do Senhor com a desobediência frequente de Israel. É bem provável que o Salmo tenha sido escrito depois do cativeiro da Babilônia, quando o povo judeu foi disperso e um remanescente voltou para a terra, a fim de reconstruir o templo e restaurar a nação. Versículos 44 ao 47. Depois de expressar seu louvor ao Senhor, versículo 1 ao 6, o autor fala de 9 ofensas graves cometidas pela nação. Começa com o êxodo e termina com o cativeiro na Babilônia. E, no centro da lista, coloca a rebelião de Israel em Cades Barneia. O salmista não apresenta esses acontecimentos organizados na ordem que aconteceram, pois seu propósito não é ensinar cronologia, mas sim teologia. Versículo 1. Primeiro tópico: uma fé jubilosa. Salmo 106, do 1 ao 6. O salmo começa com um tom positivo de adoração e louvor. Adoração e louvor. Antes de fazer uma retrospectiva das faltas de seu povo, ou de olhar a seu redor e ver as ruínas do reino, o salmista volta os olhos para o alto e dá graças a Deus por sua bondade e misericórdia. Versículo 1 ao 3. Jeová havia sido misericordioso em tudo o que havia feito. E o escritor aceita a vontade de Deus como sendo justa e correta. Em seguida, passa do louvor à oração e pede que Deus o inclua nas bênçãos da restauração nacional. Versículo 4 e 5. Os profetas haviam prometido que o cativeiro terminaria e que o povo voltaria para sua terra e reconstruiria. E o salmista acreditava nessas promessas. Porém, sua oração não era egoísta, pois desejava que a nação toda prosperasse, se alegrasse no Senhor e louvasse seu nome. A oração chega a seu auge com a penitência, enquanto o autor confessa os próprios pecados e os pecados de seu povo. Versículo 6. É melhor dizer pecamos como nossos pais do que nossos pais pecaram. Neemias 1:6, Daniel 9:5, 8, 11 e 15, Lamentações de Jeremias 5,
16. O salmista reivindica as promessas que o rei Salomão havia pedido a Deus para honrar na consagração do templo. 1 Reis 8, do 46 ao 53. Ao estudar esse salmo, tem-se a impressão de estar assistindo a uma autópsia, mas a experiência será benéfica se, como o salmista, nossos olhos forem mantidos fixos no Senhor da glória, contemplando sua bondade e fidelidade para com seu povo pecador. Segundo tópico, começos triunfantes, Salmo 106, do 7 ao 12. Esta passagem refere-se ao medo e à incredulidade dos hebreus no Êxodo, quando se viram encurralados, tendo atrás deles o exército egípcio e diante deles o mar vermelho. Êxodo 14, do 10 ao 31. Haviam testemunhado o poder extraordinário de Deus devastando o Egito com pragas, mas não creram que o Senhor seria capaz de livrá-los dos egípcios. Em vez de olharem para o alto, estavam olhando para trás. Em vez de caminharem pela fé, estavam se deixando levar pelas aparências. Preferiam a segurança da escravidão aos desafios da liberdade. Preferiram a segurança da escravidão do que os desafios da liberdade. Quando se viam numa situação que exigia fé, sua reação costumava ser: vamos voltar para o Egito. No momento desesperador ao qual o salmista se refere, o povo de Israel não se lembrou da bondade de Deus, nem de suas promessas, e entrou em pânico. Porém, Deus os fez atravessar o mar a pés enxutos e destruiu inteiramente o exército inimigo que havia tentado segui-los. Então, creram nas suas palavras e cantaram louvor. Versículo 12, Êxodo capítulo 15. Esse milagre por si mesmo deveria ter-lhes dado confiança em meio a todas as provações vindouras, mas não levaram o grande feito do Senhor a sério, nem entenderam os caminhos de Deus. Salmo 78, do 42 ao 51, Salmos 95, 10, Salmo 103, 7. Para Moisés, foi uma experiência de fé que glorificou a Deus. Para o povo, porém, não passou de mais um acontecimento espetacular. Agiram como se fosse a plateia de uma apresentação, não os participantes de um milagre. Mas será que o povo de Deus é muito diferente hoje? Terceiro tópico, um declínio perigoso. Salmo 106, do 13 ao 23. A semente da incredulidade, enterrada no coração do povo de Israel, criou raízes e deu frutos amargos nos anos vindouros. Como escreveu George Morrison, o Senhor tirou Israel do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. O povo foi lento para lembrar daquilo que Deus havia feito por eles no passado, mas não tardou em se precipitar e em desconsiderar a vontade de Deus. Não hesitou em deixar claro que desejava: água, Êxodo 15, do 22 ao 27, alimento, Êxodo capítulo 16, e carne, Números 11, do 4 ao 15,
Números 11, do 31 ao 35. O que havemos de comer? O que havemos de beber? Mateus 6, 25. Deus proveu o maná diariamente, o pão dos anjos. Salmo 78, 25. Água no oásis e, posteriormente, de uma rocha. Êxodo capítulo 17. E aves em quantidade suficiente para que todo o povo comesse carne. As pessoas que murmuraram e que se queixaram não vivem pela fé nas promessas de Deus. Filipenses 2, 14 e 15. Devemos resistir à tentação de nos entregar nos anseios da carne. 1 Coríntios 10, 1 ao 13. A rebelião de Corá, Números capítulo 16 até o capítulo 17, ocorreu logo depois da apostasia de Israel em Cades Barneia, quando a nação se recusou a entrar na terra prometida. Por causa dessa crise, Corá juntou outros 250 rebeldes. Para isso, teve apenas de colocar a culpa em Moisés e de declarar que a nação precisava de uma nova liderança. Desde então, os candidatos a cargos políticos vêm fazendo a mesma coisa. Corá era um levita da família de Coate, cujo privilégio era carregar os utensílios do tabernáculo. Porém, não se contentou com essa tarefa e quis servir junto ao altar como sacerdote. Números 14, do 8 ao 10. O orgulho e a ambição egoísta sempre causaram problemas para o povo de Deus. Filipenses 2, do 1 ao 11. Tiago 4, do 1 ao 10. Esses rebeldes opunham-se à vontade de Deus, pois o Senhor havia escolhido Moisés e Arão para liderarem a nação, de modo que o Senhor destruiu Corá e seus seguidores. Um elemento importante para o sucesso da obra do Senhor é o respeito pelos líderes escolhidos por Deus. Hebreus 13, 7, 17. A primeira transgressão do povo foi relacionada à concupiscência da carne, enquanto a segunda demonstrou a soberba da vida. 1 João 2, do 15 ao 17. A terceira falta, a adoração do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, Deuteronômio 9, do 8 ao 29, envolveu a concupiscência dos olhos. Moisés estava com o Senhor no Sinai havia 40 dias. E o povo de Israel começava a ficar inquieto com a ausência de seu líder. Mas, quando Moisés permanecia com o povo, era alvo de sua crítica e oposição. Quando Moisés estava ausente, o povo fazia críticas e oposição. Quando Moisés não estava, eles ficavam inquietos. Apesar do que o Senhor havia lhes ensinado no Sinai, o povo de Israel quis um Deus visível. Deuteronômio 4, do 12 ao 19. Arão reuniu as joias de ouro dos israelitas e, com elas, fez um bezerro de ouro que todo o povo pudesse ver e adorar. E, por fim, Moisés teve de interceder junto ao Senhor para que não derramasse sua fúria sobre o povo. Israel rejeitou o Deus eterno, a glória do Deus incorruptível, Romanos 1, 23, trocando-o por um pedaço de ouro confeccionado por mãos humanas, uma imagem que não podia ver, ouvir, falar nem agir. Mais uma vez, Israel se esqueceu daquilo que o Senhor havia feito por eles no Egito. O verbo interpor, versículo 23, descreve um soldado que se coloca numa brecha do muro da cidade e impede que o inimigo entre por ali.
Que retrato impressionante da oração intercessora. Ezequiel 22:30. Quarto tópico, um fracasso trágico. Salmo 106, do 24 ao 27. Fazia cerca de 2 anos que Israel havia saído do Egito, quando o Senhor os conduziu até Cades Barneia, na fronteira com a terra prometida, Números capítulo 13 ao capítulo 14. Em vez de crer que Deus lhes daria a terra, o povo pediu a Moisés que nomeasse um comitê para investigar Canaã. Deus havia feito isso para eles. Ezequiel 26. No entanto, Israel não precisava de mais fatos, e sim de mais fé. No entanto, muitas pessoas não precisam de mais conhecimento, mas de mais fé. Aquela era uma terra aprazível, versículo 24, Jeremias 3:19, Jeremias 12:10. E uma boa terra, Deuteronômio 8, do 7 ao 9. Porém, 10 dos 12 espias relataram que Canaã era uma terra perigosa, repleta de gigantes, cidades com muralhas altas e exércitos enormes. O povo voltou à sua atitude de sempre diante das crises e começou a chorar, a murmurar e a planejar sua volta ao Egito. Números 14, do 1 ao 10. O Senhor anunciou que todos com 20 anos ou mais de idade morreriam no deserto ao longo de 38 anos subsequentes. E em seguida enviou a praga que matou os 10 espias incrédulos. Aquilo que deveria ter sido uma grande marcha de vitória triunfante transformou-se numa trágica marcha fúnebre. É isso que acontece quando queremos fazer as coisas à nossa maneira, a nos recusarmos a crer no Senhor e a lhe obedecer. Quinto tópico, uma desobediência custosa, Salmo 106, do 28 ao 33. Esses 2 acontecimentos ocorreram no final da marcha de Israel pelo deserto e ilustraram o alto preço da desobediência ao Senhor. Sua transgressão em Baal-peor é descrita em Números capítulo 25, mas é recomendável ler Números capítulo 22 e capítulo 24, a fim de compreender o contexto. O rei de Moabe contratou o profeta Balaão para amaldiçoar a nação de Israel, mas Deus transformou suas maldições em bênçãos. Deuteronômio 23:5, Neemias 13:2, Salmo 109, 28. Porém, Balaão preparou uma armadilha para Israel, sugeriu ao rei que agisse como um bom vizinho e que convidasse os líderes das tribos de Israel a participar de um banquete com os moabitas. Seria, evidentemente, um banquete religioso, o que significava que os israelitas teriam que comer carne oferecida a demônios e aos mortos e coabitar com prostitutas cultuais. Mais uma vez, o povo de Deus entregou-se a seus desejos carnais e provou a fúria de Deus. E 24.000 pessoas morreram. Números 25:9. A praga poderia ter tirado mais vidas, se não fosse por Finéias, filho do sumo sacerdote, que matou um homem israelita e sua companheira moabita, enquanto pecavam sem qualquer pudor no acampamento de Israel, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sobre o versículo 30 deste salmo, leia Gênesis 15:6 e Romanos capítulo 4. Moisés foi o responsável pela segunda manifestação de concupiscência, ao cometer um pecado que não foi da carne, mas sim do Espírito. O líder de Israel ensoberbeceu-se, se tornou soberbo
e se irou de modo pecaminoso, tomando sobre si a glória que pertencia somente ao Senhor. Números capítulo 20, do 1 ao 13. Diante da provocação do povo, Moisés foi tomado de soberba da vida e, em decorrência disso, perdeu a cabeça e se dirigiu ao Senhor com palavras ríspidas e ofensivas. Salmos 78, 40, Isaías 63, 10, 1 João 2, do 15 ao 17. Esse pecado custou a Moisés o privilégio de liderar o povo para dentro da terra prometida. Deuteronômio 3, do 23 ao 29, Meribá, quer dizer contenda, Êxodo 17, do 1 ao 7. Sexto tópico, a rebelião repetida, Salmo 106, do 34 ao 46. Em sua graça, Deus conduziu o povo a Canaã e lhe deu a vitória sobre as nações que ali viviam. As 12 tribos tomaram posse de sua herança e se assentaram na terra para desfrutá-la e servir ao Senhor. Foram fiéis enquanto estiveram sob a liderança de Josué e, posteriormente, dos anciãos que ele havia escolhido e treinado. A terceira geração, porém, começou a fazer concessões e a servir os falsos deuses de seus inimigos derrotados. Josué 2, do 7 ao 23. Os israelitas conheciam as estipulações da aliança de Moisés. Os israelitas conheciam as estipulações da aliança que Moisés havia lhes dado. Levíticos capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 30. Mas, ainda assim, desobedeceram. Em vez de destruir as sociedades ímpias das nações de Canaã, conforme Deus havia ordenado, Números 33, 50 ao 56, Deuteronômio 7, do 12 ao 26, Deuteronômio 20, do 16 ao 18. O povo de Israel foi, aos poucos, se acomodando aos costumes dessa gente para, depois, passar a imitá-los até nas práticas desumanas que profanavam a terra que Deus havia lhes dado. Levíticos 18, 24, 28, Números 35, do 30 ao 34, Deuteronômio 21, 22, 23, Jeremias 3, do 1 ao 10. Israel havia se casado com Jeová no Sinai, mas se prostituiu com ídolos, entristeceu o Senhor, atraindo sobre si sua disciplina. Deus permitiu que 6 nações invadissem Israel, e por mais de 100 anos castigou seu povo na própria terra de Canaã. Quando clamavam por misericórdia, o Senhor os ouvia e levantava juízes para libertá-los de seus inimigos, porém, quando a nação recaía em idolatria, o ciclo se repetia. Em sua misericórdia, o Senhor ouvia as súplicas de seu povo e o perdoava. Juízes 3, 9, 15, Juízes 4, 3, Juízes 6, 6, 7, Juízes 10, 10, Levíticos capítulo 26, versículo 40 ao 42. Mas era uma situação que não poderia continuar indefinidamente. Sétimo tópico, a disciplina final. Sétimo tópico. Salmo 106, versículo 47. Em sua aliança, o Senhor advertiu que, se mesmo depois de disciplinado, Israel continuasse a resistir e a desobedecer, tiraria o povo da terra e dispersaria os israelitas. Levíticos 26, do 27 ao 39, Deuteronômio 28, do 48 ao 68. Primeiro, o reino foi dividido entre as 12 tribos de Israel, o reino do norte, e as 2 tribos de Benjamim e de Judá, o reino do sul. Tiago 1:1. Em 722 a.C., os assírios capturaram Israel e assimilaram as 10 tribos a seu império.
Em 606 a 586 a.C., os babilônios invadiram Judá, destruíram Jerusalém e o templo e levaram a elite do povo para a Babilônia. O povo de Deus foi arrancado de sua terra prazível, sendo disperso entre as nações. Os medos e os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C. E, no ano seguinte, Ciro decretou que os judeus poderiam voltar à sua terra. Porém, a dinastia davídica não foi restaurada durante o seu reinado. O salmista encerra com a oração pedindo que um dia os filhos dispersos de Abraão, Isaque e Jacó fossem ajuntados outra vez, para que dessem louvores a Jeová e glorificassem seu nome. O último versículo escrito por um editor antigo encerra o livro 4 de Salmos.